Olá, meu aluno concursando. O tema da aula de hoje é Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, Lei 8.112 de 90. Dentro do Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, nós vimos que todo estatutário tem um cargo público. Todo cargo público, obrigatoriamente, tem que ser instituído por lei. Lei em sentido formal. No nosso caso, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, os cargos são criados diretamente através de lei. Aquela que passa pelo Senado, pela Câmara, vai para a mão do Presidente da República, é sancionado, promulgado, entra em vacatio legis e começa a funcionar. A partir desse momento, nós temos as vagas no concurso público. Lembrando que a iniciativa de vagas para o governo federal do Poder Executivo é a iniciativa do Presidente da República. Tanto para as formas de provimento de cargo público, quanto também para as formas de vacância, nós temos várias técnicas e nomenclaturas do direito administrativo. Hoje nós vamos tratar das 7 formas de vacância, que são formas determinadas como rol taxativo, ou seja, só existe essas 7 formas de vacância que eu vou arrolar agora e não existe outra. Qualquer outra nomenclatura que cair na sua prova, você vai dizer que está errado. Existem várias formas de acertar questões de concurso no que tange a forma de provimento e forma de vacância. Se você sabe que tanto forma de provimento quanto forma de vacância são um rol taxativo de 7 modalidades, eu posso afirmar para você que se cair na prova, é correto afirmar que compõe-se em formas de vacância. E quando você for ler, se tiver somente 6 institutos, ou tiverem 8, você de quebra já diz que a questão está errada. Você não precisa nem mesmo conhecer os institutos. Então lá vai a dica. São 7 formas taxativas de vacância. Vamos ver agora, uma por uma, das formas taxativas de vacância. Vou arrolá-las para você e depois vou trabalhar individualmente. Olha, dentre as 7 formas de vacância eu tenho exoneração, demissão, promoção, readaptação, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável e falecimento. Vamos trabalhar agora a primeira forma de vacância, exoneração. A exoneração, de forma alguma, na 8.112/90, ela pode ser tratada como penalidade. Nós temos várias formas de exoneração. A primeira forma de exoneração é a exoneração a pedido. Aquela que o servidor público quer sair do serviço federal por conta dele. Ele chega no RH de qualquer órgão do governo federal e diz: olha, eu quero ser exonerado, eu quero sair do governo federal. A exoneração é quando você pede para sair sem caráter punitivo. Por isso você não pode dizer na boa técnica administrativa que você quer ser demitido. Você não tem capacidade de pedir para ser demitido. A demissão é o desligamento do servidor em caráter punitivo e é dado de ofício. A exoneração a primeiro plano que eu estou trabalhando com você, ela não é forma de penalidade. Ela constitui na primeira forma de vacância. E eu acabei de dizer que a primeira forma de exoneração é a pedido. Exemplo, você é servidor público e está ganhando 10 mil reais por mês. Um belo dia você vai na loteria e faz o joguinho, faz a Mega Sena. De repente você ganha 10 milhões de reais. Para que trabalhar no governo federal se você já é milionário? Você chega e fala: olha, não é mais meu interesse trabalhar no governo federal, e você perde a exoneração. Primeira forma. Segunda forma de exoneração é a forma de exoneração de ofício. Nessa modalidade, nós temos exoneração de servidor estável e de servidor não estável. Eu vou falar para vocês a novidade que foi introduzida com a Emenda Constitucional 19 de 98. A Emenda Constitucional 19 de 98, que trouxe o princípio da eficiência, abriu a possibilidade de 2 situações de exoneração de servidor estável. Até 1998, não existia essa situação. O servidor ganhava estabilidade e só poderia ser demitido após a vinda da Emenda Constitucional 19 de 98, que foi chamada Reforma Administrativa, que veio inserindo o princípio constitucional da eficiência. Ocorreu a possibilidade da exoneração de 2 formas. Exoneração de servidor estável por excesso de despesa com o pessoal e exoneração de servidor estável por falta de desempenho avaliada em avaliação periódica de desempenho.
Lembrando que mesmo que a exoneração não seja punição, se você foi exonerado quando estável através de falta de desempenho, é obrigatória a instituição do PAD, Processo Administrativo Disciplinar. Lembrando que exoneração não é punição. Existem outras formas de exoneração, por exemplo, se você não entrar em exercício no prazo legal. O exercício do prazo após a posse é 15 dias. O servidor nomeado que não toma posse torna-se sem efeito a nomeação. O servidor empossado que não entra em exercício, ele é exonerado e não constitui penalidade. Outra forma são cargos de livre nomeação e livre exoneração. Eu nomeio a hora que eu quero e exonero a hora que eu quero. Esses cargos jamais ganham estabilidade no serviço público. Então, a exoneração pode se dar de ofício e pode se dar a pedido. A exoneração de ofício pode ser de servidor estável e pode ser também de servidor não estável. Vamos tratar agora a modalidade demissão. A demissão é o desligamento do servidor público obrigatoriamente em caráter de penalidade. Se você é demitido, você é desligado dos quadros da Administração Pública Federal e o seu cargo fica vago. Outra pessoa poderá ocupar. Vamos trabalhar agora duas formas de vacância bem conhecida: promoção e readaptação. A promoção não é a troca de cargo na Administração Pública Federal. A troca de cargo na Administração Pública Federal foi decretada inconstitucional. Não se troca cargo sem concurso público. A troca de cargo, que é considerado o acesso ou ascensão, foi declarada inconstitucional. A promoção é a mera troca de nível ou troca de classe, sempre dentro do mesmo cargo. Se você faz um concurso para a Polícia Federal e entra na terceira classe, naturalmente, uma hora você vai continuar agente da Polícia Federal e pular para a segunda, primeira e classe especial. Essa mudança de classe, ela é classificada como sendo promoção. Só que os cargos públicos são determinados por lei, pagos pelos cofres públicos com determinação própria. Então, quando você abre novamente, cria novas vagas, por exemplo, para agente da Polícia Federal, você cria para agente da Polícia Federal terceira classe. Agente da Polícia Federal, segunda classe. São outra classificação de cargo. Toda vez que você sai de uma classe e entra para outra dentro do mesmo cargo, gera tanto provimento na classe de cima como vacância na classe de baixo. Por isso, promoção é classificado como uma forma de provimento e como uma forma de vacância. Então, promoção pode ser classificada como uma forma híbrida. Readaptação. Readaptação é a limitação física ou mental do servidor, que pode ser readaptado em outro cargo, que o cargo tenha compatibilidade das atribuições, mesmo nível escolar e que tenha remuneração compatível com o cargo. Ou seja, o servidor público que tem uma limitação física ou mental, ele não troca de cargo, mas ele pode trocar de função. Um exemplo para que você entenda bem. Imagine que um escrivão da Polícia Federal tem uma limitação física ou mental, LER, lesão por esforço repetitivo. As funções do cargo de escrivão dizem que ele tem que entrar no Serviço Público Federal e dar andamento no inquérito. Ele tem que digitar o inquérito policial. Imagine tentar digitar com LER, lesão por esforço repetitivo. Não dá, gerou uma limitação ao servidor. Nessa situação, o servidor público federal vai ser colocado em atestado médico, ou seja, vai ter uma licença. O servidor pode ficar até 24 meses de licença médica. Após o prazo de 24 meses, ele tem duas situações. Primeira, aposentado por invalidez. Segundo, readaptado em outro cargo que comporte a limitação física ou mental do servidor. Se você for pensar, o escrivão não consegue digitar, mas ele consegue puxar o gatilho. Ele consegue dar andamento nos processos normalmente, sem que a lesão afete as funções do cargo dele. Então, você vai ter um escrivão desenvolvendo a função de um agente. O que conta para fins de vacância ou de provimento é a função. O que conta é se o servidor está ou não desempenhando a função. Nessa situação, o escrivão vai sair da função de escrivão, então gerou uma vaga, e vai entrar na função de agente, gerou um provimento. Por isso eu digo para você que tanto promoção quanto readaptação são tanto formas de provimento como formas de vacância. São consideradas as formas híbridas. A aposentadoria. A aposentadoria é o desligamento do servidor que ele vai para caráter de inatividade. O servidor, quando vai para a inatividade, ele não leva o cargo público. O cargo fica,
com determinação própria e pago pelos cofres públicos. Outra pessoa vem e vai ocupar o cargo na situação de aposentadoria do servidor. Então, a aposentadoria é uma forma taxativa de vacância. Vamos aí pular a sequência de posse em outro cargo inacumulável e vamos passar para falecimento. O falecimento não tem muito problema. Faleceu, por mais que você queira, por mais que você ame, por mais que você goste, você não leva o seu cargo para o túmulo. O seu cargo vai ficar para outra pessoa e você vai falecer. Lógico, eu vejo várias pessoas dizerem, e o engraçado não é isso. O engraçado é que provas da CESP-UNB costumam dizer que com o falecimento se exaure o cargo público. Não, não se exaure. O que as bancas querem enganar você é dizer que quando o servidor morre, o cargo se exaure, para de existir. Essa questão está errada. Foi cobrada 2 vezes em 2010. Com o cargo público, o falecimento não exaure o cargo. O dono do cargo faleceu, o cargo permanece. Então passamos aí mais uma forma de vacância. Vamos agora trabalhar posse em outro cargo inacumulável. Veja bem, olha como é que eu falei pautado com você. Posse em outro cargo inacumulável. As questões de concurso costumam vir enganar você. Ela costuma dizer, é correto afirmar que configura uma forma de vacância de cargo público, segundo a 8.112 de 90, a posse em outro cargo acumulável. Está errado. A vacância é posse em outro cargo inacumulável. Para explicar o que é posse em outro cargo inacumulável, eu vou explicar o que é posse em outro cargo acumulável. É o contrário. Posse em outro cargo acumulável é quando a própria Constituição Federal deixa você trabalhar em 2 cargos. Deixa você ser nomeado nos 2, tomar posse nos 2, entrar em exercício nos 2 e inclusive aposentar nos 2. Essas são formas taxativas. O artigo 37 prevê 3 formas e o artigo 38 prevê uma forma. No artigo 37 é previsto que você pode acumular 2 cargos de professor. Você pode acumular um técnico e um científico com outro de professor. E você pode acumular também 2 profissionais da área de saúde. Lembrando que até bem pouco tempo não era 2 profissionais da área de saúde. O texto antigo dizia 2 de médicos, 2 cargos privativos de médicos. Isso não vale mais. Hoje é 2 de professor, um técnico científico com outro de professor. Ou então 2 profissionais da área de saúde. Outra forma está no 38, que é um cargo, emprego ou função pública com outro de vereador. Mas qualquer uma dessas formas tem que haver a compatibilidade de horários. Você tem que poder trabalhar nos 2. E tudo que dá na atividade é válido para a inatividade. Por exemplo, se você está aposentado num cargo de professor, você pode fazer concurso e trabalhar na atividade com outro de professor. Mas você não pode acumular, por exemplo, um de auditor da Receita com outro de agente da Polícia Federal, porque não são acumulações legais. Então, as acumulações da atividade constitucionais vale também para a inatividade. A posse em outro cargo inacumulável é quando você que vai passar para servidor, meu aluno, você que está escrevendo aí vai passar para servidor, você vai ter um cargo público, vai estar regido pela 8.112 de 90. Aí você entra para ser agente da Polícia Federal. Olha, você garantiu, foi nomeado, empossado, entrou em exercício. Você ficou trabalhando pelo prazo de 36 meses, 3 anos. Nesse prazo de 3 anos, você passou tanto pelo estágio probatório, quanto você passou pela estabilidade. 4 meses antes de fim do prazo do estágio probatório, você passa por uma avaliação de desempenho, que vai avaliar você o ACAD-PRORRE, ou seja, assiduidade, capacidade iniciativa, produtividade, responsabilidade. Você vai provar que é bom para o cargo. E também você vai passar por uma avaliação de desempenho de acordo com o artigo 41 da Constituição, que vai provar que você é bom para o Serviço Público Federal, ou seja, você vai ganhar a tão sonhada estabilidade no serviço. Imagine que você é agente da Polícia Federal, trabalha no governo federal, regido pela 8.112 de 90, e você passe num concurso para delegado de polícia. O que fazer? Lógico que você vai assumir o delegado de polícia, porque o delegado de polícia ganha mais. Quando você passar para delegado de polícia, você vai chegar e vai dizer, eu quero tomar posse em outro cargo que eu não posso acumular, mas aqui eu já passei pelo estágio probatório e eu sou estável no cargo de agente. Eu quero ir para o cargo de delegado, mas se porventura eu ficar reprovado ou inabilitado no estágio probatório do novo cargo, obrigatoriamente a União tem que reconduzir você ao antigo cargo.
Então, posse em outro cargo inacumulável é a forma de vacância do servidor estável que passa para outro concurso da esfera federal e que garantiu o cargo anterior. No caso de inabilitação em estágio probatório, ele é reconduzido ao antigo cargo. Então, acabamos de ver as 7 formas taxativas de vacância de cargo público. Deslocamento. Formas de deslocamento estão previstas na Lei 8.112 de 90, no artigo 36. Remoção é o deslocamento do servidor a pedido de ofício no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. Veja bem, na remoção você não gera provimento, tampouco vacância. É um mero deslocamento do servidor de uma unidade administrativa para outra. Você sai de uma unidade para trabalhar e vai para outra. Isso pode se dar de ofício ou a pedido. Para que você entenda o que é a remoção, imagine a seguinte situação hipotética. Você é um servidor público federal e você é natural do Rio de Janeiro. E você naturalmente quer passar por um concurso e uma hora você quer ir para o Rio de Janeiro trabalhar. Mas naquele concurso, você passou para agente da Polícia Federal e foi trabalhar em Marabá. Ficou em Marabá por um tempo. Lá de Marabá, tem possibilidade de você ser deslocado para o Rio de Janeiro? Lógico que tem. E o instituto que leva você é o Instituto da Remoção. Você pode pedir ou você pode ir por interesse da administração pública. De um jeito ou de outro, vai ser remoção. Se você pensar na estrutura do órgão, você vai ter o Departamento de Polícia Federal em Brasília. Esse órgão é que comporta o numerário de agentes. Você imagina que você tenha 1.000 agentes de Polícia Federal trabalhando no órgão. E ele é distribuído por órgãos menores, na situação de desconcentração, mera divisão de órgãos. Se você desloca um servidor que é agente da Polícia Federal de Marabá para o Rio de Janeiro, você vai desfalcar a delegacia, mas ainda assim, no topo, ainda vai continuar o mesmo número de agentes. Então você não gera provimento, tampouco vacância. Dentro das formas de remoção, nós temos a remoção de ofício e temos a remoção a pedido. Vamos trabalhar a remoção de ofício. A remoção de ofício é aquela que você é removido sem o seu interesse. Ou seja, você é removido por conveniência e oportunidade da administração pública. É removido pelo interesse, pelo mérito da administração. Nessa situação de remoção, obrigatoriamente a administração desloca você e você não pode negar. Só que você recebe a ajuda de custo. A ajuda de custo é aquela que você recebe até 3 vezes o valor da sua remuneração. Quando você é deslocado, vamos supor que o servidor ganhe R$10.000. Se você está sozinho, é solteiro, não tem filho, não é casado, você só recebe uma vez o valor da sua remuneração. Uma mais uma, você vai receber 20.000. Se é você e o seu esposo, você e a sua esposa, você simplesmente vai receber mais uma também, que você sozinho ou com mais uma pessoa, você conta uma vez só. Então você vai receber os seus 10.000 mais 10.000. E se tiver você, a sua esposa e mais uma pessoa? Opa, são 2 pessoas acompanhando você, você vai receber a sua remuneração e mais 2. E se tiver mais 3 pessoas, a sua remuneração e mais 3. Se você ganhar 10.000, por exemplo, você naquele mês receberá R$40.000. E isso não afeta o teto constitucional. Por que não afeta o teto constitucional? Porque a ajuda de custo é classificada como uma das vantagens na modalidade indenização. Indenização jamais se incorpora ao vencimento, à remuneração ou para qualquer fim. Então você pode receber que não fere o teto constitucional. Você tem no ato da remoção de ofício de 10 a 30 dias para entrar em exercício na nova sede. Prazo mínimo de 10, prazo máximo de 30. Se você não entrar em exercício em 30 dias, você devolve o que você recebeu. Você também tem direito às passagens aéreas suas e dos seus dependentes. E tem direito também à mudança de todo o seu mobiliário. A administração paga um caminhão e leva todos os seus móveis para onde você for. Essa é chamada remoção de ofício. Você não pode negar. Temos a modalidade da remoção a pedido. A remoção a pedido se divide de 2 formas. Com o interesse da administração e sem o interesse da administração. Com o interesse da administração é quando você pede. Se você pedir para ser deslocado, faz uma requisição interna e pede para ser deslocado de uma unidade administrativa para outra. Passei no concurso, estou trabalhando em São Paulo e quero ir para o Rio de Janeiro. Você pede, a administração autoriza se quiser. É ato discricionário da administração. Só que existe modalidade a pedido em que a administração não pode negar, sem o interesse da administração. Na remoção sem o interesse da administração a pedido, existem 3 modalidades. Primeira,
para acompanhar cônjuge ou companheiro que foi deslocado no interesse da administração. Se o seu companheiro ou cônjuge foi deslocado no interesse da administração, você pede para ser deslocado e a administração não pode negar. Imagine que você passe por um concurso público e vá trabalhar em Porto Velho, Rondônia. E a sua esposa passe num concurso público e vai trabalhar no Rio de Janeiro, capital. Imagine que a sua esposa seja removida de ofício para outra localidade do território nacional. Você que está em qualquer localidade pede para acompanhar e a administração não pode negar. Lembrando que quem recebe ajuda de custo é ela, porque ela está sendo removida de ofício. Remoção a pedido jamais gera ajuda de custo. Lembrando também que nós temos decisões do STJ e do STF acerca desse assunto. Vamos agora entender a remoção sem o interesse da administração, ou seja, que a administração não pode negar, que você pede, sendo a segunda modalidade, para tratamento de saúde de pessoa da família. Imagine que você trabalha na Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná. Imagine que você é um agente penitenciário federal, regido pela 8.112/90. Imagine que o seu pai mora no Rio de Janeiro e que o seu pai está com uma doença terminal. Você, que é servidor, vai pedir para ser deslocado para a capital do Rio de Janeiro. A administração vai mandar uma junta médica oficial que vai analisar a situação do seu pai. O seu pai tem que estar nos seus assentamentos funcionais e você tem que pedir para ser deslocado. Nessa situação, a administração não pode negar. Ela é obrigada a remover você. Aí você pergunta para mim, e se a administração não remover? Se a administração não remover, gerou um direito líquido e certo seu, porque a própria lei determina isso. Você entra com mandado de segurança e com certeza a administração vai remover você. A terceira forma de remoção a pedido é em que a administração não pode negar. Ou seja, sem o critério da administração, é quando o número de interessados for superior ao número de vagas. Ou seja, concurso de remoção. O concurso de remoção não é um concurso como o concurso público, que você vai ter que fazer uma prova. São critérios discricionários que a administração pública coloca, aonde vai balizar quem vai ser removido ou não. Um bom exemplo é você ter como ideia vários servidores públicos que estão no norte do país. Vamos dar como exemplo Porto Velho, em Rondônia. Imagina que tenha 10 servidores em Porto Velho, em Rondônia, e abriu 4 vagas para trabalhar em Natal, Rio Grande do Norte. Obviamente, todos ou quase todos vão querer ser removidos. Só que tem 10 servidores com interesses de ir e 4 vagas. Então a administração coloca critérios objetivos. Exemplos. Tempo de exercício, o servidor que está trabalhando há mais tempo, o servidor que não falta, o servidor que não deu atestado médico, o servidor que não está respondendo o processo administrativo, pode colocar critérios até mesmo chegar à base da idade. Aquele que tenha maior idade será removido no critério de desempate. Então nós vimos aí as formatações de remoção, que é a primeira forma de deslocamento. A segunda forma de deslocamento é a redistribuição. A única coisa que você, meu aluno, tem que saber da redistribuição é que a redistribuição é classificada como forma de deslocamento, que ela não gera provimento e não gera vacância. A explicação da redistribuição, ela não adianta para você em fins de concurso público, porque ela nunca cai a teoria na questão. Ela sempre cai perguntando se redistribuição é forma de deslocamento ou redistribuição é forma de provimento ou forma de vacância. Você sabe que a forma de vacância são 7 taxativas, que a forma de provimento são 7 e que a forma de deslocamento eu estou te dando 2. Eu expliquei toda a modalidade de remoção e agora eu estou dizendo que o importante da redistribuição é você saber que junto à remoção, ela é forma de deslocamento, não gera provimento, tampouco gera vacância. Vamos agora para o próximo tópico. Direitos e vantagens dos servidores públicos federais. Para tanto, eu vou explicar para você o sistema remuneratório. A remuneração do servidor, o vencimento do servidor e os proventos dos servidores, assim como os subsídios, são classes que cada modalidade vai receber de forma diferente. Vou começar explicando para você o que é o vencimento. O vencimento, de acordo com a boa técnica administrativa, é considerado como se fosse vencimento básico. Se você pegar o seu contra-cheque, você quando entrar para ser servidor público federal, você vai ver que aquele vencimento que vem escrito vencimento básico é a base. Vencimento básico não comporta as gratificações e os adicionais. A remuneração é a junção do vencimento básico mais as gratificações mais os adicionais que vão perfazer o todo.
você vai ver que quem recebe provento é a prestação pecuniária recebida pelo servidor inativo. Se você está aposentado, você não tem remuneração, você não tem subsídio, tampouco tem vencimento. Você é aposentado, recebe proventos. Subsídio. Subsídio é classificado como parcela única. Você sabe que o subsídio, pela Constituição Federal, ele pode ser pago de várias formas. Ele pode ser de forma obrigatória ou de forma facultativa. De forma obrigatória é para algumas classes e carreiras. Por exemplo, os agentes de natureza política obrigatoriamente devem receber através de subsídio, que é parcela única. Algumas carreiras, como Polícia Federal, Rodoviária Federal, Receita Federal, obrigatoriamente têm que receber através de subsídio. Os juízes e outros membros do Ministério Público também têm que receber através de subsídio. Agora, é facultativo aqueles cargos escalonados em carreiras. Ali, a administração pública pode ou não pagar através de subsídio. Temos que colocar também em mente que nenhum servidor receberá menos que uma remuneração do salário mínimo, ou seja, nenhum servidor receberá remuneração inferior a um salário mínimo. Temos que tomar cuidado nesse ponto, porque o texto anterior da 8.112, que mudou há pouco tempo, dizia que ninguém receberia menos do que um vencimento básico, correspondente a um salário mínimo. Então esse texto de lei é importante, porque ele cai consecutivamente nas questões de concurso, até porque houve mudança legislativa. Vamos começar a trabalhar então a noção de vantagens. Nós temos 3 tipos de vantagens: indenizações, gratificações e adicionais. As indenizações, elas jamais se incorporam ao vencimento ou remuneração. As gratificações e adicionais podem ou não se incorporar dependendo de lei que estipule essa situação. Vamos olhar as modalidades de indenização. Nós temos a ajuda de custo, as diárias, os transportes e o auxílio moradia. Vamos trabalhar a primeira, ajuda de custo. A ajuda de custo, eu já trabalhei com você na remoção. É quando o servidor é removido de ofício de uma localidade para outra. Ele recebe até 3 vezes o valor da remuneração dele. Nós temos as diárias. As diárias são pagas no deslocamento do servidor em caráter temporário. Se o servidor não fica de pernoite, ou seja, ele vai e volta no mesmo dia, ele recebe meia diária, 50% do valor da diária. Se ele pernoita, ele recebe 100% do valor da diária. Ele tem 5 dias para devolver as diárias se elas forem pagas irregularmente. A indenização de transporte é dada, por exemplo, ao oficial de justiça. Ele desenvolve o serviço da administração pública em carro particular. Então ele trabalha durante o mês e recebe a indenização um mês após. Temos também o auxílio moradia. O auxílio moradia é pago para o servidor que é deslocado no interesse da administração e ele tem função gratificada, ou seja, função de confiança. Ele exerce um cargo de chefia na administração pública federal. Esse auxílio moradia é pago no interstício de 8 anos a um intervalo de 12, ou seja, em 12 anos consecutivos, a administração paga 8 anos por servidor. Os 4 anos faltantes, quem banca é o servidor do próprio bolso. Imagine que você comece a receber o auxílio moradia no ano de 2000. A administração vai pagar para você até 2008. De 2008 a 2012, quem paga é você. Depois de 2012, o lapso começa a contar normalmente. Você vai trabalhar mais 12 anos, os primeiros 8 anos, quem paga é a administração. Os outros 4, quem paga é você. O importante é que essas 4 modalidades de indenização não se incorporam jamais ao seu contra-cheque. Você recebe uma vez a título de indenização. Vamos passar agora para as modalidades de gratificação. Existe a primeira modalidade de gratificação, que é o exercício da função de comissão ou função de confiança. É aquele que você recebe por um cargo de chefia, mas para receber função de confiança, obrigatoriamente você tem que ser servidor de caráter efetivo. Temos também a gratificação natalina, que você recebe 1/12 por mês trabalhado. Temos aí o encargos de cursos e concursos. Essa foi a última gratificação a entrar no bojo da 8.112,90. Temos agora os adicionais. Primeiro adicional, insalubridade, periculosidade e atividade penosa. O importante desses adicionais
é você saber que eles não podem ser pagos em duplicidade. Se você, por exemplo, tem direito ao adicional de insalubridade, periculosidade e penosidade, o servidor tem que escolher o patamar e pegar um só, não pode pagar dobrado. A Constituição veda. Nós temos os adicionais de hora extra trabalhada, que é o extraordinário, e temos também o adicional noturno. Acompanhando essa sequência, nós temos o adicional de férias, sabendo que todos esses adicionais, todas essas gratificações se incorporam no contra-cheque dependendo de lei. Pode se incorporar ou não na remuneração do servidor. Você recebe os vencimentos básicos, mais as gratificações ou adicionais que vai perfazer a sua remuneração. Lembrando que a indenização jamais pode incorporar. A indenização, ela não entra compondo o vencimento básico para virar remuneração. Nem no seu contra-cheque ela entra. Ela é paga de outra forma, ela paga por fora para o servidor público. E não entra os encargos da Receita Federal nas indenizações. Então, gratificações adicionais se incorporam e indenização jamais se incorpora. Dessa forma, nós vimos formas de vacância, formas de deslocamento, passamos pela remuneração e vimos as vantagens do servidor. Vimos as indenizações, gratificações adicionais. Esse ponto é um ponto fundamental e é importante que você leia o bojo da Lei 8.112 de 90. Leia com atenção, sublinhe as partes mais importantes e você pode ter certeza, acompanhando essa aula, a sua questão de concurso está garantida, consequentemente, a sua aprovação em um concurso público. Fica com Deus, bons estudos e continue acompanhando as videoaulas. Um abraço e lembre-se, não se estuda para passar, se estuda até passar. Bons estudos!